Mais uma vez, salve os irmãos, pode ser? É, 2 Coríntios 12, a partir do primeiro. Minha tradução é um pouco diferente, mas eu vou lendo aqui. É 2 Coríntios 12, a partir do primeiro. Vou ler aqui. Está um pouquinho diferente que a minha NVI. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Os irmãos podem tomar assim. Glória a Deus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui, Jesus. Seja feita a tua vontade, que não seja eu, mas seja o teu Espírito, Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, o próprio Jesus diz isso, quando ele está falando a respeito, por exemplo, dos falsos mestres, que pelo fruto vocês conhecem a árvore. Ou seja, tem algumas coisas que podem servir como tipos de frutos, vamos dizer assim. Como se fosse um termômetro da vida espiritual e moral. Vou falar dessa forma. Então, Jesus ele diz isso quando ele está falando a respeito dos falsos mestres, que eles viriam vestidos em pele de ovelha, mas na verdade eles são lobos devoradores. Só que pelos frutos a gente conheceria eles e reconheceria quem eles eram, porque de uma árvore boa não pode sair maus frutos, e de uma árvore ruim não pode sair bons frutos. E da mesma forma também Jesus, quando ele está ali ministrando o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, ele fala para os discípulos que para eles pagarem o mal com o bem, para que se alguém pedir alguma coisa que eles deem em dobro, se alguém pedir para caminhar uma milha, que eles andem 2. E Jesus fala assim: vocês são sal da terra e luz do mundo, então façam brilhar suas boas obras diante dos homens, para que o Pai do céu seja glorificado através delas. Ou seja, existem obras que podem servir como uma espécie, vou dizer dessa forma, de termômetro da vida espiritual. E aí eu separei aqui 3 tipos de frutos
que podem servir como esse tipo de termômetro para a vida espiritual. O primeiro tipo de fruto seriam os dons espirituais, as manifestações sobrenaturais, os dons do Espírito, né? Em João, capítulo 3, versículo 2, quando Nicodemos se encontra com Jesus, Nicodemos vai dizer assim para ele, mestre, bom mestre, nós sabemos que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz, a não ser que se tiver vindo de Deus. Isso é impossível, a não ser que Deus esteja nas suas vidas. E realmente, aquele que recebe o Espírito Santo, ele pode receber dons do Espírito. Estou falando aqui das manifestações espirituais que Paulo fala aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 12 também, mas no primeiro livro, ele vai falar sobre os 9 dons do Espírito, que seria profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, cura, operação de maravilhas e o dom da fé. Ou seja, esses dons são manifestações sobrenaturais que acontecem através de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, profetiza algo a respeito de alguém, sobre uma pessoa que ninguém estava sabendo, só aquela pessoa. Ou uma pessoa ora e o outro é curado através disso. Então, são manifestações que mostram o poder de Deus. Essas manifestações, elas mostram a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, mas não necessariamente revelam o caráter de uma pessoa, porque alguém pode ter sido usado por Deus, essa pessoa pode continuar com aquele dom que ela recebeu de Deus, continuar manifestando os dons, mas a pessoa pode talvez não ter caráter, a pessoa pode talvez ter apostatado da fé, pode estar fazendo coisas erradas e Deus ainda continua agindo através dela. Isso é perigoso, porque Jesus, lá na frente, ele diz assim que naquele dia, no dia em que o Senhor vier, muitos dirão, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não curamos os enfermos, não fizemos isso, fizemos aquilo, mas ele dirá, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, é perigoso, às vezes, se você manifesta o poder de Deus, porém se distancia de Deus. É possível uma pessoa continuar com o dom, continuar operando no dom e se distanciar do Deus que deu o dom para ela. Mas isso como eu disse, um tipo de fruto que possivelmente ou não necessariamente revela o caráter da pessoa, mas o poder de Deus. Esse é o primeiro tipo de fruto, manifestação sobrenatural. Um outro tipo de fruto seriam as boas obras. Obras de amor, por exemplo, doar alguma coisa. Quando João está pregando a palavra de arrependimento, as pessoas chegam até ele, os soldados, os cobradores de impostos, e perguntam, João, você está pregando aí, arrependei-vos, mas o que a gente tem que fazer? Aí ele fala, olha, você que tem uma túnica, 2 túnicas, doa uma para quem não tem nada. Você que está cobrando imposto a mais que não devia estar cobrando, para com isso, se arrependa disso. Pratique obras dignas de arrependimento. Jesus também, lá no Sermão da Montanha também, ele vai dizer o seguinte, quando você der esmola a alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. O que isso significa? Quando você der abençoar alguém, fazer uma boa obra, uma obra de caridade, dar uma marmita para um morador de rua, abençoar alguém com uma oferta, não fique espalhando para todo mundo, mas faça em secreto, que o Pai que vem em secreto te recompensará. Então, esse tipo de obra são obras de arrependimento, vamos dizer dessa forma. E esse tipo de obra, ela pode ser realmente carregada de amor. Ela pode ser obras que vêm do Espírito Santo de Deus. Porém, Paulo diz, lá em 1 Coríntios 13, que é possível alguém fazer esse tipo de obra sem ter amor. Paulo vai dizer assim, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu conhecesse todos os mistérios da ciência, da sabedoria,
ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado no fogo, ainda que eu desse tudo que eu tenho aos pobres, porém eu não tivesse amor, de nada valeria. Seria como um sino que só faz barulho, mas não teria valor algum ao reino de Deus. Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus. Eles faziam as coisas, eles faziam as boas obras, eles davam esmola, por exemplo, como Jesus falou, abençoavam as pessoas, não por causa do amor que eles tinham para as pessoas, mas eles faziam isso para se aparecer, para as pessoas olharem para ele e falar, olha, que é um bom homem. Eles faziam isso para ser louvado pelos outros. É possível alguém fazer esse tipo de coisa não por amor, mas simplesmente para ganhar status. Talvez um vereador fazer alguma coisa não porque ele está preocupado com as pessoas, mas preocupado com aparecer para na hora ele ter mais visibilidade. Então é possível fazer essas coisas sem verdadeiramente ter amor. Ou seja, voltando aqui nos tipos de frutos, existe o fruto da manifestação sobrenatural, existe o fruto das boas obras, mas mesmo fazendo as boas obras é possível fazer isso sem amor, e pode ser que as boas obras, mesmo sendo obras boas, elas não revelem o caráter da pessoa, o caráter verdadeiro. É possível alguém que não tem caráter fazer uma boa obra por esses tipos de motivo que eu comentei aqui. E o terceiro tipo de fruto seria o fruto do Espírito. E aí sim, esse tipo de fruto vem do Espírito Santo. Esse tipo de fruto, ele revela o caráter de Deus através de nós, que é amor, mansidão, benignidade, fidelidade, domínio próprio, que Paulo cita lá, o fruto do Espírito, que tem 9 características, como o pastor Jefferson falou a semana passada. E essas manifestações no nosso caráter revelam o caráter de Deus, a paciência, o amor pelas pessoas, a mansidão. Isso só pode vir do Espírito Santo e não de nós. Então isso pode realmente revelar o nosso caráter, ou melhor, quando a gente começa a manifestar o Espírito Santo, aliás, os frutos do Espírito Santo, é como se fosse o próprio caráter de Cristo nos moldando e nos fazendo parecidos com Ele. Isso faz com que as pessoas ao nosso redor comecem a enxergar algo diferente na gente por causa de como a gente age. Por exemplo, acontece alguma coisa e em vez de a gente ficar bravo, a gente glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas e tal. A pessoa até estranha assim, ué, porque ele não ficou bravo. Ou se não, alguém te ofende, em vez de você revidar, xingar a pessoa, você Deus abençoe. Isso faz com que as pessoas vejam algo diferente, e só é possível vindo do próprio Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus, antes de ele ir ao céu, ele disse que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai falar do pecado porque eles não creram em mim. Do juízo, porque o príncipe deste século já está condenado. E da justiça, porque Jesus, quando ele esteve na terra, ele era a justiça de Deus na terra. Ou seja, ele era um homem justo. As pessoas olhavam para Jesus e não achavam nenhum defeito nele, nenhuma iniquidade, nada que fosse reprovável. Por mais que as pessoas, os religiosos da época, tinham inveja de Jesus e tentavam encontrar alguma coisa para acusar ele, não tinha nada para acusar Jesus, porque ele era a justiça de Deus na terra. E quando o Espírito Santo vem sobre nós nos deixamos ser moldados pelo Espírito Santo, e o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito começam a aparecer em nós, o Espírito Santo faz com que nós sejamos parecidos com Jesus. Ou seja, Jesus era a justiça de Deus na terra, através do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, nós somos a justiça de Deus na terra. Amém? Então, esses 3 tipos de fruto, a manifestação sobrenatural, as boas obras e o fruto do próprio Espírito Santo. Eles servem como se fosse um termômetro espiritual e moral, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Porque nós que somos
cristãos, que estamos na igreja e tal, que fazemos alguma coisa na igreja, às vezes evangelismo, às vezes algumas coisas, pode ser que em algum momento da nossa vida, ou mesmo em outras áreas, né, nós paramos e começamos a comparar aquilo que a gente está fazendo com o que os outros estão fazendo. E pode ser que a gente comece a meio que ter um certo tipo de soberba, comparando o que a gente está fazendo com os outros. Falando assim, olha, Deus está agindo na minha vida. Aí olha para os outros assim, ó, Deus está agindo na minha vida mais do que está agindo na vida dos outros. Um tipo de soberba, olhando os frutos que tem na sua própria vida. Eu estou abençoando os outros, eu não faço nada de errado. A gente começa meio que se ensoberbecer. Às vezes isso acontece e Paulo fala em Romanos 12, verso 3, porque pela graça que é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E esse orgulho que pode vir sobre nós, todos estão sujeitos porque somos humanos, ele pode causar estagnação na nossa vida espiritual. Porque Deus, ele se opõe ao orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes. O que significa isso? Deus, ele está com a sua mão estendida sobre uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa humilde, uma pessoa que está buscando a Deus, uma pessoa que conhece a Deus de verdade, Deus está com a mão sobre ela. Quando a pessoa começa a se tornar orgulhosa, a pessoa começa a se achar, começa a pensar que é melhor que todo mundo, Deus, ele se opõe. Deus, ele tira a mão de sobre a pessoa e meio que fica contra a pessoa. Ou seja, é como se Deus tivesse realmente a pessoa virasse o inimigo de Deus por causa da soberba que ela tem. Soberba é tipo assim, eu já estou no nível que ninguém pode me ensinar nada, ninguém pode orar por mim. Para orar por mim tem que ser um pastorzão cheio da unção, porque não é qualquer um, né? A pessoa começa a se tornar soberba, começa a se tornar orgulhosa, começa a achar que já estou no nível muito elevado. E isso é um bloqueio para a nossa vida espiritual. Isso é como se fosse uma parede, assim, algo que não deixa a nossa vida espiritual crescer. Porque até o próprio Jesus, ele estando à mesa com os discípulos, depois de ter ceado, ele se levanta, ele tira as roupas que ele estava, coloca uma toalha na sua cintura, pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Ou seja, esse trabalho era um trabalho que os escravos faziam. E aí Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ele levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. E até Pedro, ele fala assim, Jesus, não, o Senhor não vai me lavar. E aí Jesus fala, olha, você não está entendendo agora, mas quem eu não lavar os pés não tem parte comigo. Aí lá, então lava minha mão, lava a cabeça. Só que era uma forma de Jesus mostrar que no reino de Deus a humildade é o que conta. Eu vi uma pessoa falando ontem que a Bíblia diz que o maior tem que servir o menor, mas na verdade aquele que quiser ser o maior seja servo de todos. Ou seja, a gente tem que ter humildade, tem que servir a todos. No reino de Deus a lógica é invertida. No mundo normal, né, no mundo secular, aquele que é maior, aquele que é mais importante, ele é servido por todo mundo. No reino de Deus não. Jesus falou assim, aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Então quanto mais alta a posição no reino de Deus, ou melhor, quanto mais alto você quer ficar no reino de Deus, você deve servir a cada um. Por exemplo, um dos exemplos aqui que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Saul, o rei Saul, foi um rei de Israel, ele começou bem, mas ele se tornou orgulhoso e desobedeceu algumas ordens do Senhor. Por exemplo, Deus falando através do profeta Samuel, falou para Saul que ele deveria ir até a cidade de Gibeá e ele deveria esperar na cidade 7 dias
e ao passar dos 7 dias Samuel iria até ele, e Samuel iria sacrificar ao Senhor, e Saul e Samuel iriam participar desse sacrifício juntos. Só que quando ele chegou lá, Saul chegou na cidade de Gibeá, estava acontecendo uma batalha perto ali. E ele era o rei, ele era o capitão do exército, o responsável. E ele começou a ficar ansioso, angustiado, agoniado com aquilo que estava acontecendo. E ele achou que precisava fazer alguma coisa, não confiou na palavra de Deus, não confiou que Deus iria agir através dele e por ele, se ele confiasse na palavra de Deus e obedecesse. E aí foi ali, Samuel estava demorando, no 7º dia, aí ele foi sozinho e sacrificou ao Senhor. E Deus não gostou disso. Isso foi uma atitude orgulhosa, porque não era para ele fazer isso. Isso era uma função que era ao sacerdote fazer. E depois disso, Saul depois fez outras coisas que não era para fazer, mas diz que Saul se tornou orgulhoso. E em uma outra batalha, quando Jonatas, um dos capitães do exército ali, ele batalha contra os filisteus e eles estão fugindo, aí Saul vai e pergunta ao Senhor através do sacerdote: Senhor, eu devo perseguir os filisteus? E o Senhor não responde nada. Por que o Senhor não responde nada? Porque Saul era um homem orgulhoso. Ele estava meio que pedindo conselho para Deus só para fazer uma média, porque Jonatas já tinha lutado contra os filisteus, eles estavam fugindo, e aí tipo ele, não, vou consultar o Senhor aqui só para mostrar, só para dizer que consultou. Então Deus ele não gosta de soberba, ele prefere um coração humilde. Em Provérbios 16:18 diz que a soberba ela antecede a destruição. Um espírito altivo, seria um espírito soberbo, precede a queda. Então, antes de uma pessoa cair, antes de uma pessoa pecar, antes de acontecer um pecado, vem primeiro o orgulho. É necessário humildade, então, no reino de Deus. Para receber o Evangelho, é necessário arrependimento dos pecados. E para continuar a caminhada, é necessário a gente reconhecer a nossa dependência de Deus. Antes de Jesus vir, antes dele começar a pregar, antes dele nascer, Deus envia João Batista pregando uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Por que João veio antes de Jesus pregando a mensagem do arrependimento? Porque sem o arrependimento a mensagem do Evangelho é nula. É necessário que nós reconheçamos que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, que nós, na nossa essência, nós somos maus e nós precisamos de alguém que perdoe os nossos pecados, e que no caso Jesus foi e se fez a justiça de Deus por nós, morrendo por nós, derramando o seu sangue. Ou seja, se a gente achar que a gente é certo, que tudo que a gente faz está tudo certo, não tem nada errado, a gente não tem por que a gente precisar de um Salvador. Então, primeiro é necessário a gente reconhecer quem somos, que nós somos pecadores verdadeiramente, para que o Evangelho faça efeito em nós. E o Senhor, Ele permite algumas coisas, permite provações, permite fraquezas, permite que algumas coisas aconteçam às vezes na nossa vida, para que a gente possa continuar na dependência dEle. Se nada de ruim acontecesse na nossa vida, se fosse tudo mil maravilhas, se não acontecesse nada, assim, nenhum desconforto, a gente acabaria não se achegando a Deus, porque nós somos assim. Mas quanto mais a gente depende de Deus, quanto mais a gente se acha dependente de Deus, mais a gente ora, mais a gente chora, mais a gente busca a Deus, mais a gente reconhece que precisa dele verdadeiramente. Por exemplo, Jesus, ele chama Pedro, assim, Jesus ele chega ali até a praia, ele está pregando, e aí Pedro, ele conhecia Jesus, só que ele não era íntimo de Jesus ainda. Jesus já tinha ido na casa de Pedro, já tinha orado pela sogra dele, ela tinha sido curada. Jesus está ali, e Pedro, ele tinha pescado a noite toda, e ele estava lavando as redes.
E Jesus chega e fala assim: Pedro, empresta seu barco para mim pregar. E aí ele entra no barco, se afasta um pouquinho e começa a pregar do barco. E aí quando ele termina, Jesus fala assim: lança a rede de novo. E aí Pedro, ele não queria no começo, mas ele obedeceu, foi lá, lançou a rede e pegou tantos peixes que o barco quase estava afundando. Ele teve que fazer sinal aos outros amigos dele que estavam ali na praia, na margem, para poder ir lá ajudar ele. E depois que isso acontece, Pedro reconhece que isso é um sinal sobrenatural. Pedro reconhece que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Ele se ajoelha perante Jesus e fala assim: Senhor, aparta-te de mim que sou homem pecador. Ou seja, Pedro reconhece as suas falhas, Pedro reconhece as suas fraquezas, mas mediante a isso, mediante a esse arrependimento, mediante a esse pedido de Pedro de se afastar dele porque ele tinha pecado, Jesus fala: não, Pedro, a partir de hoje você será um pescador de homens, você vai trabalhar para mim, você não é mais um pescador comum, mas você vai trabalhar no reino de Deus para mim. A partir do arrependimento de Pedro, de reconhecer as fraquezas, o Senhor deu uma nova missão na vida dele. Ele deu um novo chamado. É necessário que a gente reconheça quem nós somos, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas culpas, os nossos pecados, para que então o poder de Deus, Jesus, o Senhor, ele comece a manifestar e direcionar aquilo que ele quer de nós. Depois, um pouco mais à frente, então a gente percebe aqui no chamado de Pedro que com a humildade ele ganhou uma nova vida, ele ganhou um novo chamado. Só que mais para frente, quando Pedro já estava andando com Jesus, acontece o que? Jesus começa a falar assim: olha, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus vai falando isso, os discípulos não entendiam muito bem, e no dia que ele estava para morrer, Jesus fala assim: ainda hoje, todos vocês que estão aqui, todos os discípulos, vocês vão fugir, vocês vão ficar com medo e vão me abandonar. Aí Pedro: não, Senhor, eu não vou te abandonar, ainda que seja necessário morrer por ti, eu não vou te abandonar. E aí Jesus fala assim: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E acontece exatamente como Jesus falou. E aí Jesus foi levado, e quando Pedro está ali perto de Jesus, ele conseguia ver Jesus. E aí aquelas pessoas que levaram Jesus, os que estavam envolvidos, chegam para Pedro e falam assim: você estava com Jesus, não estava? Aí Pedro: não conheço ele. E por 3 vezes ele nega Jesus e peca contra o Senhor. E quando o galo canta e ele reconhece, ele lembra da palavra de Jesus, ele começa a chorar amargamente. Ou seja, quando Pedro foi humilde, reconheceu quem ele era, ele ganhou uma nova vida. Mas quando ele foi soberbo de falar: não, eu não vou negar o Senhor de jeito nenhum, ele pecou contra o Senhor. Nós somos humanos. Como eu disse, se a gente não tivesse nenhuma situação de desconforto, o nosso coração simplesmente ficaria longe de Deus. A gente se apartaria do Senhor e não queria saber dele. Mas nós precisamos ter essa dependência de Deus. E é por isso que muitas vezes o Senhor permite algumas fraquezas, algumas necessidades, algumas provações. Às vezes a gente não entende o porquê que está acontecendo, mas Deus é fiel, Deus ele não nos deixa, mas Ele quer que o nosso coração, que nós sejamos dependentes dEle verdadeiramente. Existem palavras, por exemplo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é difícil crer nessa palavra, quando falta, como o louvor que foi cantado, falta o dinheiro, quando falta alguma coisa em casa, quando acontece briga, quando acontece desentendimento, quando vem uma tristeza, quando vem o luto. Às vezes a gente não entende o porquê está acontecendo, mas é necessário. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Em meio às aflições o Senhor não nos deixa, Ele continua conosco em todos os momentos. E as provações, as perseguições, as fraquezas nessa vida, elas são inevitáveis. E aqui eu estou falando de várias
fraquezas, de várias provações em geral. Mas, por exemplo, uma das provações que a gente tem, um dos tipos de provações que a gente tem são as tentações. E existem coisas que quando nós ainda não conhecíamos Jesus, nós praticávamos coisas erradas, pecados, mas depois que a gente conheceu a Jesus, o Senhor nos libertou, a gente foi livre totalmente e nunca mais praticou e também nunca mais teve vontade. Sente até nojo de certas coisas. Eu vi falar de pessoas que tinham vício, por exemplo, de cigarro e depois foi liberto e tem até nojo. Sente o cheiro assim, fica com ânsia. Mas existem coisas em áreas específicas que são nossas fraquezas e mesmo depois de ser liberto, de não praticar mais, a gente constantemente é tentado naquela área. Jesus conhece a nossa fraqueza, infelizmente o inimigo também conhece as nossas fraquezas e existem algumas coisas, todo mundo tem uma área que continua sendo tentado mesmo depois que foi liberto. Seja bebida, seja droga, pornografia, seja ira, fofoca, desejos ilícitos, jogo de azar e vícios em geral. A gente sabe que tem alguma coisa, a gente sabe no nosso íntimo coisas que a gente é tentado constantemente. E por que isso acontece? Por que a gente, mesmo depois de anos com Jesus, às vezes a gente já orou diversas vezes, Senhor, tira esse sentimento de mim. E fica orando e aquilo não sai. Paulo, nessa passagem, acontece que ele tem as revelações ali do céu, ele vai até o terceiro céu e vê coisas que não é lícito ao homem referir. Paulo, ele era uma pessoa que em Deus, ele tinha vivido muitas coisas. Ele realmente era um apóstolo de Cristo e ele tinha obras, ele tinha frutos para manifestar isso. Tanto a manifestação do Espírito Santo, através dos dons. Paulo orava e as pessoas eram curadas. Paulo ressuscitou mortos. Paulo também ele abençoava pessoas que às vezes não tinham coisas, ele ali administrava os recursos da igreja e abençoava as pessoas que nada tinham. Paulo tinha os frutos do Espírito. Ele vai dizer em Filipenses 4, do 10 ao 13, que ele sabia viver ou estando com pouco, passando necessidade, ou estando com muito. Então, ele sabia viver em todas as situações. E ainda mais, ele teve essa revelação de ter ido até o terceiro céu e visto coisas que não é lícito ao homem referir, diferente de outras pessoas. É algo que não é comum, que não era comum para as outras pessoas. E a Bíblia diz que por causa das revelações, para que Paulo não se exaltasse, o Senhor colocou nele um espinho na carne. Aí ele fala que um mensageiro de Satanás que o atormentava, dá a entender que talvez seja um espírito maligno que ficava ali atormentando ele, mas Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que se retirasse dele, para que isso parasse, para que isso que estava atormentando, que estava tentando ele, deixasse de existir. Mas o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nós temos as fraquezas que nós queremos parar e às vezes não conseguimos. E por que isso acontece? Lá no começo, lá no Jardim do Éden, lá em Adão, estava Adão, Eva no jardim, a humanidade era perfeita, não existia pecado, estava tudo em ordem. Mas depois que o homem pecou, que Eva comeu do fruto, Adão comeu o fruto, Deus ele passa algumas regras, como se fosse eu não digo um castigo, mas Deus fala algumas coisas, tanto para a serpente, tanto para a mulher, quanto para o homem. Para a serpente, Deus fala assim: porque você fez isso, você enganou, a sua punição vai ser se arrastar sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Para a mulher, Deus disse o seguinte: você terá dores de parto e a partir de agora você terá dores quando você for conceber.
E ao homem, o Senhor disse assim: maldita é a terra por causa de ti, e ela produzirá espinhos e cardos. O que isso significa? Antes, a terra, literalmente a terra, ela só produzia coisas boas, só produzia árvore frutífera, só produzia coisas que são úteis. Mas depois daquele tempo, depois que o homem pecou, o Senhor amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem, e ela passou a produzir espinhos e ervas daninhas, e plantas que são consideradas, por exemplo, pragas na agronomia, assim. E outra coisa também o Senhor falando ao homem: você comerá do suor do teu rosto por todos os dias da sua vida. Você vai ter que trabalhar e suar para se alimentar. E aí, esses julgamentos aqui que o Senhor fez, que Deus fez à serpente, ao homem, quando o Senhor diz à serpente: você se arrastará sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida, alguns especulam que a cobra te aperta, te abraça, mas sobre essa parte de comer pó todos os dias da sua vida, a serpente, ela representa Satanás. E dentro da biologia mesmo, a cobra, ela não se alimenta de pó. Eu acredito então que comer pó todos os dias da vida dela teria um sentido espiritual. Por exemplo, o homem em si, quando Deus formou o homem e a mulher, ele formou do pó da terra. Ou seja, a nossa carne é pó. A palavra vai dizer também em Gênesis 3 que o homem é pó. O homem, quando fala o homem, é a humanidade, tá? O homem é pó e para o pó voltará. Ou seja, o ser humano é pó e ao pó voltará. A nossa carne, ela simboliza pó também. Ou seja, a serpente, comer pó todos os dias da vida, na verdade é o quê? Ela se alimentar da nossa carne. A nossa carne, que é o pó da terra, a nossa carne também é representada na Bíblia como a natureza pecaminosa, seria o inimigo tirar proveito dos nossos desejos pecaminosos todos os dias da vida dele. Ou seja, Satanás se aproveita das nossas fraquezas, dos nossos desejos pecaminosos para ganhar força. Faz sentido? E quando Deus fala ao homem: maldita é a terra por causa de ti, e ela produzirá espinhos e cardos, espinhos e ervas daninhas, coisas que não são úteis, coisas que machucam, coisas que não era para produzir se tivesse tudo ok. Como a nossa carne é pó também, eu acredito que surgiriam, por causa do pecado, coisas que não apareceriam se estivesse tudo ok, se o homem não tivesse pecado. São, por exemplo, desejos que vêm em nosso coração, desejos horríveis, desejos pecaminosos, coisas terríveis que só estão em nós por causa do pecado. E aí, depois da queda do homem, vai acontecer de um irmão matar o outro, Caim matar Abel, e coisas terríveis que vêm acontecendo. Então, essas coisas, esses desejos que às vezes tem em nós, que a gente quer se livrar, as tentações que estão em nós diariamente, e a gente quer se livrar. Quem sabe a gente ora: Senhor, tira isso de mim, tira isso, porque eu mesmo, às vezes eu sou tentado em coisas, e a gente ora, eu oro, às vezes: Senhor, tira esse sentimento de mim, tira isso de mim. Porém, às vezes o Senhor responde como respondeu para Paulo: a minha graça te basta. Ou seja, tem coisas que a gente é liberto e nunca mais sente tentação, mas tem coisas que a gente vai ter que lutar todos os dias da nossa vida. Eu tenho uma amiga minha que ela era líder de oração lá na faculdade, tinha um grupo de oração, e ela era ex-lésbica. Só que ela falava que ela sentia esse desejo, e ela continuava sentindo tentação, mesmo depois que ela se entregou para Jesus. Mas por causa de Jesus, ela escolheu renunciar àquilo todos os dias. E através do Espírito Santo é possível renunciar àquilo que vem nos tentar todos os dias. O Espírito Santo está em nós para que nós possamos
verdadeiramente vencer todo tipo de tentação, todo tipo de espinho na carne, todo tipo de coisas que não agradam ao Senhor, através do poder de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Às vezes, por causa disso, por causa dessas coisas, nós podemos nos achar pequenos, e somos realmente, mas por causa dessas coisas é que nosso coração continua na dependência de Deus. Se saísse, se a gente não sentisse mais nenhum tipo de tentação, se fosse tudo mil maravilhas todos os dias, se a gente não sentisse nenhum desejo pecaminoso, a gente não precisava de Deus. Mas a gente precisa de Deus para vencer aquilo de mal que vem em nossa alma. Tudo aquilo que é ruim, a gente pode alcançar na intimidade com o Espírito Santo. Alguns anos atrás, eu queria ser liberto de algumas coisas que eu fazia e continuava fazendo, queria parar, mas não conseguia. E aconteceu que eu comecei a, mesmo pecando, mesmo às vezes se achando sujo diante de Deus, eu comecei ali a ter um momento de oração no meu dia, e eu ia para o meu quarto, fechava a porta, começava a orar, e às vezes eu orava e pecava, e às vezes eu pecava e se arrependia, depois orava, mas continuei buscando ali uma intimidade com o Espírito Santo. E aconteceu que depois de algum tempo, pedindo perdão, orando ao Senhor, que eu fui livre totalmente daquilo. E eu fui livre, mas existem tentações. Faz muitos anos, faz mais de 10 anos que eu fui livre, mas quando alguém é livre, não significa que ela vai parar de ser tentada com aquilo. Pode ser que alguém que tenha tido vício na área de drogas mesmo, a pessoa é liberta, mas ela continua lutando contra aquilo todos os dias da vida. Porém, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente acha que está fraco, ali é que estamos fortes, pois o poder de Deus vai fluir através de nós. A gente reconhecendo e às vezes expondo as nossas fraquezas, é que o poder de Deus vai tocar nas pessoas e fazer com que as pessoas sejam curadas. Porque o normal do ser humano é a gente querer esconder aquilo que a gente é fraco e mostrar aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente é forte. Mas às vezes dizendo aquilo que a gente foi liberto, aquilo que era a nossa fraqueza e que Deus nos libertou, é o que vai fazer o Espírito Santo tocar o coração das pessoas e as pessoas serem resgatadas. Glória a Deus. Eu não digo que Deus ele precise necessariamente, como ele fez com Paulo, colocar um espinho na nossa carne, mas as provações, as tentações, os insultos, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, é que fazem a gente estar na dependência de Deus, que fazem o nosso coração não ficar orgulhoso e fazem com que a nossa vida com Cristo possa seguir em frente, como Paulo disse, de fé em fé, de glória em glória. Espero que o Senhor tenha falado, que faça sentido e que o poder de Deus verdadeiramente venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Só para concluir, ser tentado é diferente de cair em tentação. Todos nós somos tentados, mas o que a gente vai fazer a partir daquela tentação é o que conta. Não é pecado ser tentado, mas é pecado cair em tentação. Quando nós nos sentirmos tentados, a gente pode correr aos pés do Senhor e reconhecer a nossa fraqueza. Senhor, olha, essa área aqui eu não sou bom não, Jesus. Se o Senhor não estiver comigo, eu vou cair, Jesus. Mas ora, fica segurando na mão de Deus. Continua com o Senhor e crê que o Senhor vai dar força, porque com a tentação, fiel é Deus, diz a palavra de Deus, que com a tentação ele traz também um escape. E a gente pode ser forte em meio às nossas fraquezas. Amém? Essa é a palavra. Glória a Deus.